Pessoal, muito boa noite a todos. Hoje nós temos a honra de ter como convidado o professor Josué Santos para tratar de um tema bastante interessante, importantíssimo, né? Não só para os acadêmicos de direitos, mas eu vejo que é um tema relevante para qualquer universitário que visa se destacar, que visa realmente no futuro a docência, se destacar em concursos, qualquer outra coisa. Há vários benefícios da iniciação científica, da qual nós abordaremos aqui hoje. O nosso tema de hoje, então, é os aspectos gerais da importância da iniciação científica e os desafios enfrentados nessa atualidade, né? Como que é possível fazer uma boa pesquisa nessa época de pandemia? Como, sem acesso à biblioteca, como a gente consegue fazer uma pesquisa adequada em livros e tudo mais, que às vezes você não acha na internet, né, esse material adequado. Então, a gente vai tratar tanto o aspecto da importância dessa iniciação, de se fazer iniciação, até os desafios enfrentados no tempo de hoje. E para isso nós temos o queridíssimo convidado dessa noite, o professor Josué Santos, que é graduado em biblioteconomia, especialista em letramento informacional. Ele é bibliotecário e professor no IPOG, professor de metodologia científica. Inclusive, ele é um cara que consegue deixar metodologia científica interessante, por incrível que pareça, a qualidade, a excelência do profissional que ele consegue fazer com que a gente se interesse por esse assunto, se aprofunde e queira, né, correr atrás para realizar um trabalho mais conciso, mais decente. Além disso, ele pesquisa sobre biblioteca escolar e universitária, fake news, comunicação, letramento informacional e competências e comportamento informacional. Tá tudo correto, professor? Tudo correto, é isso mesmo. Perfeito. É uma honra, é um prazer, é um privilégio tê-lo com essa noite. Eu agradeço a Obrigado. disponibilidade por estar aqui, se disponibilizando o seu tempo, para nos ajudar a crescer, a se Obrigado. desenvolver durante essa caminhada. Obrigado, viu? Quanta honra, né? Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite de estar com vocês aí nessa noite, né? Discutindo um pouquinho a respeito da iniciação científica, da pesquisa, né? Que é uma área que eu gosto, que eu atuo. E eu já fico muito agradecido, tá, Jonatas, pelo convite. Acho que o pessoal do direito também inteiro já sabia, já esperava, e a gente está tentando discutir, tentando abordar um pouquinho desses aspectos. Perfeito. Bom, eu também dou boa noite a todos vocês que nos acompanham, que irão nos acompanhar durante essa noite. Muito obrigado também por estarem aqui, querendo se aperfeiçoar e desenvolver. Eu quero saudar a professora Jaqueline, que eu vi que entrou e está conosco aqui na live. É um Ah, prazer sim. tê-la conosco, nos acompanhando, professora. Então vamos lá dar início? Josué, Vamos. um dos motivos, né, que nós fundamos o CAESM, que nós temos como objetivos mesmo de desenvolvimento, é nessa questão de fazer os alunos se interessarem pela iniciação científica. Inclusive, ontem, a gente ficou, um dos assuntos abordados na nossa reunião, que estendeu até por volta da meia-noite e meia, foi justamente pensando em oportunidades, em desenvolvimento dessas questões da iniciação científica, por meio de alguns projetos que eu não posso revelar ainda, mas eu garanto que vai estar muito interessante e que o desenvolvimento, nós queremos até contar com a sua ajuda no futuro, né? Será incrível Sim. e justamente para, primeiro, oferecer a oportunidade do aluno, né, publicar um artigo, ter esse início na carreira científica de forma mais fácil, proporcionado pelo CAESM em apoio à universidade, e realmente gerar esse incentivo de que é importante, sim, principalmente nas áreas das ciências sociais, eu acho que dentro do direito é super importante essa questão de se fazer ciência, né? Então, professor, eu pergunto, o quão importante é um acadêmico do direito se envolver com a pesquisa? Bem, desde já quero agradecer todo mundo que está aí presente nessa live, né, de hoje. Pensar esse aspecto da iniciação científica para o campo do direito. Né? Eu até discuto um pouco com os alunos, e vocês vão me perdoando, porque eu não sou tão acostumado assim com live, é um novo desafio, uma nova realidade, né, que estamos enfrentando. Então, qualquer coisa vocês vão comentando aí se tiver algum problema, tá bom? Bem, dentro do campo do direito, né, pensar
iniciação científica, essa pesquisa, ela é fundamental, não só para o campo do direito, tá? Mas ela é fundamental para todos os campos de ciência. Tá? Quando a gente se fala de ciência, a gente fala de pesquisa, tá? Porque ela só desenvolve através da pesquisa. Aí, às vezes, a gente pensa assim, a gente se depara com algumas questões. Ah, mas eu vou ser advogado, eu não vou precisar pesquisar, eu não vou... Só que nós estamos envoltos em pesquisa o tempo todo, tá? Desde criança nós começamos a pesquisar, tá? E nós começamos a pesquisar o desenho que nós gostamos na TV, nós começamos a pesquisar qual o meio mais adequado, qual é o lanche que eu gosto mais, qual que é o restaurante melhor, qual que é a escola melhor, tá? E aí nós vamos nos deparando com essas pequenas pesquisas, e no campo da ciência, no campo científico, não é diferente, tá? Nós temos e tendemos a buscar por essa verdade, né? E aí o conceito de verdade no campo da ciência, ele é um pouco amplo, porque ele pode se estender a ponto de que você consegue provar e testar que a sua pesquisa tem uma metodologia, tá? Então, quando nós pensamos dentro da metodologia, ou seja, dentro de um caminho, de um percurso adotado, que seja neutro, que seja buscando uma resolução de um problema, aí sim nós nos deparamos com essa necessidade de pesquisa, esse resultado de pesquisa dentro do campo científico. Isso dentro, particularmente no campo do direito. Então, quando nós estamos buscando dentro da faculdade, da academia, nós estamos buscando justamente a pesquisa, tá? Então, nós queremos conhecer. A informação, por si só, ela não é nada. Tá? Nós podemos ter inúmeras informações, mas se eu não transformo aquela informação em algo do meu uso, ou seja, do meu conhecimento, ela não é nada. Eu tenho inúmeras informações, eu conheço tudo? Não, nem preciso. Tá? Mas eu preciso buscar aquilo que me satisfaz. Então, dentro da pesquisa, por que escolher direito? Né? Eu escolhi fazer direito. Por quê? Antes deve ter uma pesquisa por trás, deve ter uma necessidade. Tá? Então, através dessa necessidade, aquele conhecimento, aquela informação que é transmitida, que é adquirida, ela vai se transformando em conhecimento. Né? E aí, como professora, a professora Jaqueline, não sei se ainda está presente, não consegui visualizar, mas aí, enquanto professor, nós nos deparamos, por exemplo, com uma sala de aula que nem todo mundo quer a mesma coisa, né? Que nem todo mundo pensa igual, né? O que é natural. Então, cada um existe uma necessidade de conhecimento. Então, quando a gente se depara dentro de uma sala de aula, eu gosto mais de penal, eu gosto mais do consumidor, é porque existe uma necessidade, existe um desejo que precisa ser suprido. E aí, dentro desse campo, desse desejo, é onde nós vamos nos encaixando, nós vamos buscando conhecer. Né? Então, eu sempre falo assim que, enquanto cientista, enquanto pesquisador, vocês também, vocês sentem essa necessidade, tendem a buscar ou esclarecer um problema de pesquisa para resolver. No campo do direito, ainda é muito necessária a pesquisa. E às vezes a gente pensa que não. Estruturar uma pesquisa, né? Pensar na forma de como conduzir uma pesquisa, mas as leis, elas teriam uma melhor efetividade se fosse feito pesquisa, tá? Qual que é a necessidade, é igual a gente pensar, e aí eu me lembro, que nós temos leis e números que ninguém segue. Não conhece e não era necessidade, ou está defasada. Entende? Porque a sociedade vai se atualizando, a sociedade vai mudando, e a ciência do direito ela não fica estagnada, né, parada. Ela tem que evoluir de acordo com o tempo. Tá? Então, isso em todas as profissões, em todas as áreas, né? Não, a gente não pode deixar esse campo parado, estagnado. Temos que buscar conhecê-lo cada vez mais. Exatamente. E você tocou num ponto tão importante, principalmente nessa quesito de que se houvesse uma pesquisa antes da criação das leis, a lei seria muito mais efetiva. E eu acho que talvez a gente, até mesmo dentro do direito, não imagina que nós possamos realizar este trabalho de ajudar ao Poder Legislativo, né, uma melhor assertividade nas questões
nessas questões, né, de criação de leis. Porque parece que a gente vive, né, tanto, principalmente o legislativo, parece que eles vivem muito no senso comum, aquilo que a sociedade está pedindo, está gritando, então eles vão lá e fazem. Então, precisa acontecer algo antes deles proporem uma lei, antes, sendo que já poderia ter previsto antes, né? Eu acho que da importância dessas pesquisas são justamente prever e para não deixar que o caos aconteça, por exemplo. Me fugiu as palavras aqui agora, mas é justamente isso, Tranquilo. essa importância mesmo de que poderíamos dar um auxílio maior ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo também, né? Dessas questões que ferem essa sociedade como um todo. Porque como operadores do direito, além de já respaldarmos, guardarmos os direitos que já existem, nós podemos prever direitos que podem vir a existir, que é necessário que se tenham, né? E criando, através das pesquisas, talvez suprindo essas lacunas que existem dentro da lei, ou até mesmo dentro da sociedade que não existem, né? Então é muito importante. E falando sobre iniciação científica, é um termo que me parece ser amplo. Quando a gente se trata de iniciação científica, o que envolve dentro dessa estrutura? O que exatamente é a iniciação científica? Bem, Jonatas, quando nós falamos ou destacamos sobre iniciação científica, e aí eu até penso e reflito um pouco sobre a questão do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele pensa que ele traz a iniciação científica não apenas como um aparato de bolsas, um aparato de políticas, né, públicas que conseguem atingir o campo acadêmico. Mas nós pensamos, e a plataforma da CNPq ela vai destacar que a iniciação científica é o primeiro passo na carreira de um cientista, tá? De um cientista, de um professor ou de um pesquisador. Quando nós nos deparamos com a pesquisa, o que nós buscamos pesquisar, tá? E para isso, a CNPq ela vai dizer que esses pesquisadores eles precisam ser criativos, eles precisam ser inovadores, eles precisam ser capazes de sonhar, tá? E esses são os principais ingredientes da ciência, de acordo com a CNPq, tá? Então, assim, nesse contexto de pandemia, nesse contexto, nós tendemos a esperar ainda mais dos nossos pesquisadores. Tá? E aí a gente pensa assim, nossa, mas eu estou na graduação, eu ainda não sou um pesquisador e tudo. Mas não é bem assim. Cada um tem uma visão, uma particularidade acerca daquilo que quer buscar, entender, pesquisar. Né? Se nós colocamos uma mesma discussão aqui, num grupo, e aí uma mesma pauta, eu tenho um pensamento, você tem outro, cada pessoa que está presente tem outro. Tá? Então, assim, a necessidade de pesquisa, ela requer que nós sejamos criativos, requer que nós sejamos inovadores, né, pensando no nosso contexto também. Tá? E aí eu me lembro de quanto nós precisamos da pesquisa. Né? Eu nunca imaginei que chegaria num ponto de ficarmos esperando uma solução da ciência. Né? Nós estamos aqui parados em casa esperando que a ciência nos dê uma solução. Exatamente. Então, imagina como que esses pesquisadores não estão trabalhando para que consigam uma solução. E cada um uma particularidade. Cada um no contexto. Um quer saber quais são o grupo base que é mais afetado. Outro quer saber qual é a vacina. Outro quer testar aquela vacina. Então, assim, outro quer testar medicamento. Outro quer testar... Entende? Então, assim, dentro de um contexto de pesquisa, nós, enquanto acadêmicos, vocês, enquanto alunos, e todos os alunos, eles têm que ter essa pegada para a inovação. Eu preciso pesquisar algo que me interessa, mas que tenha um olhar novo, que tenha um olhar diferente, que tenha um olhar criativo, tá? Não precisa ser o resolutor do mundo, né? Desenvolver algo, assim, extraordinário que vai mudar todo o mundo. Não é nessa maneira que nós devemos pensar a princípio, né? Devemos sonhar, sim. Pensar na pesquisa enquanto resolução de algum problema.
Tá? Então, nós pensamos, sonhamos com a pesquisa, que essa pesquisa possa servir como resolução de algum problema, de algum conflito, de alguma situação, de alguma circunstância, que ela sirva para alguma coisa, né? Mas nós temos que ter esse caráter inovador, olhar para a nossa realidade de acordo com as coisas que vão acontecendo. E aí, quando eu penso como que será daqui para frente, como que será quando nós voltarmos e nos encontrarmos frente a frente, aí nós pensamos que a ciência ela tem um novo desafio, tá? Que é conseguir se conectar. E aí eu até estava pensando esses dias que nós tínhamos todos um aparato tecnológico, nós tínhamos livros digitais, nós temos plataformas digitais, nós temos um número de campos de pesquisa, já temos isso, né? Mas isso era, como é que fala? Era um acessório. Não era... não seria uma necessidade, eu poderia escolher, era uma escolha, isso, Sim. Era uma escolha. Eu tenho um livro lá na biblioteca, eu pego o livro impresso e utilizo daquele material, prefiro o livro impresso. Mas eu também tenho esse livro virtual, eu tenho outra forma de pesquisar esse mesmo conteúdo de forma virtual. E era uma escolha minha. Nessa nova realidade, talvez nós não deparamos mais com uma escolha, mas com uma necessidade. Nós precisamos desse material digital. Nós precisamos daquilo que é ofertado, né? E aí, se nós temos uma grande procura, nós temos que ter uma nova inovação, né? Se toda vez, imaginemos, se vivêssemos numa era ainda do SMS, não tivéssemos o WhatsApp, né? Essa necessidade, ela teria que ser atualizada, porque não daria conta de suprir, né, esse campo de público, social, né, nesse contexto social. Então, assim, aí esses dias eu estava até vendo, eles desenvolveram algumas outras ferramentas dentro das plataformas do Instagram, Facebook, eles iam desenvolver algumas outras ferramentas, porque existe uma procura e existe uma necessidade, né? Então, assim, nós, enquanto pesquisadores, dentro da academia, nós temos que ter esse olhar também, esse olhar para o que é necessário, o que as pessoas procuram, né? O que meu mercado vai exigir? E aí a gente tem que lembrar que nosso mercado agora vai ser diferente. Ele vai ter outros olhares, ele vai ter outra percepção acerca do novo, do inovador, né? E aí, eu me lembro até do professor Nivaldo, eu falo dele porque ele me recordou muito essa questão de pensar na biblioteca, falar assim, olha, a biblioteca ela pode deixar de existir, biblioteca enquanto física. Eu falei assim, olha, até poderia pensar-se no deixar de usar o papel, mas a biblioteca, a necessidade de um profissional, a necessidade de uso da informação, que a biblioteca é o quê? Informação. Então, a necessidade de informação, ela não vai deixar de existir nunca, ela vai se modificar. Então, como que nós vamos estar preparados para esse campo, né? E aí, quando você fala assim, eu sou bibliotecário, né? Fala assim, nossa, eu sou bibliotecário. Aí a pessoa pensa o quê? Imediatamente. Ela remete a uma pessoa dentro de uma biblioteca, fechada em 4 paredes, que tem aqueles livros que precisa estar pegando, emprestando, devolvendo, renovando. Não é isso, tá? A necessidade do profissional bibliotecário, essa visão do bibliotecário, por exemplo, ela já foi defasada. Ela já não é mais isso. Nós temos bibliotecários em diversos campos, né? No Google, nós temos bibliotecário pensando nas fake news, né? Nós temos inúmeros profissionais pensando nas fake news ou nas plataformas digitais, ou desenvolvendo algum conteúdo ou informação dentro das redes sociais, agências de verificação de notícias, né? Lupa, boatos.org. Existem profissionais da informação, bibliotecários, que atuam nessas redes, nessas diversas ramificações. O profissional do direito, ele não vai ser diferente, tá? Então, quando a gente pensa no direito, a primeira coisa que você pensa no direito, eu como leigo, né? Pensa no direito é o quê? Advogado, é juiz, é promotor, né? Mas qual vai ser a necessidade de busca disso, né? Quando os processos vão tomar uma nova plataforma, qual vai ser a necessidade? Como que nós vamos nos adaptar a essa área, né? Então, essa estratégia do ser humano, do profissional ser humano, ela sempre vai ter. E cada vez, quando mais você pensar
numa estratégia inovadora, numa estratégia criativa, numa estratégia de busca, numa estratégia de pesquisa, nós temos o diferencial da máquina, né? Então você diferencia o ser humano da máquina, porque a máquina ela precisa desse comando, né? E o profissional, né, o profissional do direito, de diversas outras áreas, ele não tem esse comando. Ele vai desenvolver de acordo com a realidade que ele está, de acordo com a análise de conjuntura que ele tem. Então, de acordo com a situação política, econômica, social, então ele tem que repensar no desenvolvimento tecnológico como que ele atua. Né? Senão, se defasa, realmente. Eu falo muito, gente, me desculpa. Eu Mas falo muito, assim que é pego uma bom, coisa e vai. já vai emendando, já vai trazendo mais conteúdo, é assim que é Já bom. vou trazendo um monte de coisa. Recapitulando, só pegando uma parte que você falou, né, que a visão que a sociedade tem de cientistas, né, pelo menos no Brasil, não posso falar os outros países, mas pelo menos no Brasil, acho que os pesquisadores não são valorizados conforme devidamente, né? E agora, como Sim, você falou, o mundo se depara com esse anseio, com essa espera dos pesquisadores agindo para sim, trazer a cura, porque é a única forma realmente de combatermos algo que afetou mundialmente a sociedade como um todo. E a gente pode parar para pensar, para refletir, que às vezes no dia a dia, conforme a gente já nasce, por exemplo, quem já nasceu no século XXI já está pegando tudo isso já pronto, mas se a gente for parar para pensar o tanto que as pesquisas influenciam e modificam no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Porque hoje nós temos a internet, hoje nós podemos fazer essa videoconferência, você na sua casa, eu na minha, nós temos esse acesso e nós não paramos para pensar o que está por trás disso, como chegamos sim, até aqui, que com certeza foi por meio de pesquisa, foi por meio de testes, então a gente consegue também fazer hoje, prestar uma análise com senso comum mesmo, de que a pesquisa é fundamental, a gente consegue parar para pensar e refletir, sim, nossa, realmente as pesquisas fazem toda a diferença na sociedade, até mesmo chegar a um ponto que está sendo clamada, convocada para atuar, para trazer um benefício que é necessário durante esse período, né? Então, achei interessante, né, pensando por um dos aspectos positivos que nós podemos olhar frente a essa pandemia, entre tantos, né, esse, eu acho que da valorização da pesquisa, do profissional da pesquisa, dos pesquisadores, né, em gerais. E uma pergunta que a Valéria trouxe, que também eu ótimo. acho que é muito pertinente, principalmente para nós, que geralmente, né, quando você tem metodologia científica na faculdade, você está saindo, muitos alunos estão saindo, né, do ensino médio, nunca pegaram nada, não tem ideia do que é isso, até mesmo Sim, pessoas mais velhas, às vezes não tem sim, tanto conhecimento, não tem tanta maleabilidade ao se tratar de pesquisa. E um dos assuntos que a Valéria trouxe aqui como pergunta é dicas para a iniciação, para buscar assuntos que possam ser pesquisados. Porque geralmente nós pensamos em fazer pesquisa quando nós somos obrigados a fazer pesquisa, né, na faculdade, seja pelo TCC, seja por trabalhos que os professores passam. Então, até lá, a gente nunca imaginou, eu tenho interesse em saber de tal coisa, vou pesquisar sobre tal área. Eu acho que é até sim, outro erro, né, que a gente tem muito mais o incentivo da obrigação de se pesquisar, em vez dessa incentivo realmente por trás da pesquisa, né, desse incentivo de falar da importância da pesquisa, de você pesquisar aquilo que você achar pertinente, né, não que a instituição está te propondo. E eu falei isso numa maneira geral. Muito pelo contrário, você como professor, desde o primeiro momento, você já traz a importância, já traz esse incentivo de fato que nos faz pensar, nossa, nunca pensei assim, que eu precisaria de uma pesquisa, que eu me interessaria em fazer uma pesquisa. Eu até te parabenizo por isso, porque nesse quesito você é um excelente profissional, mas pensando mesmo nos demais, no contexto social, a gente não para pensar sobre essas questões. Então, quando a sim, gente se depara sendo necessários, sendo obrigados a entregar um trabalho científico para poder pegar seu diploma, você vê que sem rumo, o que, que eu vou fazer? Porque você nunca teve interesse sobre isso, então que temas que eu posso falar? Você sai correndo atrás de temas para você começar a pesquisar, não é algo que vem do seu interesse, né? Você vai atrás. entendo. Mas para quem realmente algo necessário, como que a gente pode deslumbrar um assunto, um tema, para começar nesse desenvolvimento dessa pesquisa?
Ótimo. Muito boa pergunta. Nesse aspecto, a primeira coisa que nós temos que pensar e refletir é que essa iniciação científica ela tem que estar ligada diretamente à leitura. Tá? Então, nesse aspecto da leitura, eu até trouxe um dado interessante, que se nós pensarmos isso no âmbito nacional, Brasil, nós temos uma pesquisa que ela está na 4ª edição, que chama Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E essa pesquisa vai dizer que vai considerar primeiro o leitor aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. E ele vai trazer um dado interessante, que o brasileiro lê em média 2,4% de livros ao ano, ou seja, você lê pouco mais de 2 livros ao ano, brasileiro, em média, né? Então, é muito pouco para ter uma visão abrangente ou crítica. Quando a gente pensa na leitura, fala assim, nossa, mas é chato ler. Ah, ótimo. Mas às vezes é chato ler aquilo que não te interessa. É diferente, né? Aquilo que eu sou obrigado a ler, aquilo que é né, atordoante, né? Você fala assim, nossa, que massacre. Porque a gente passa, às vezes, rapidão, passa uma série tranquila. Mas a leitura é massacrante. É porque é aquilo que não te interessa. Então, a gente buscar naquilo que interessa, ou seja, eu gosto muito de trazer a leitura, pensar na leitura, enquanto leitura do cotidiano. O que eu leio no cotidiano? Né? O que me interessa? Quando eu estou passando a minha barra de rolagem lá no Instagram, no Facebook, na rede social, o que eu consigo parar para ler? Será que eu consigo parar em alguma coisa para ler? Né? 5 dicas, não sei o que, não sei o que. Vou abrir esse artigo para me ler. Né? E será que nós fazemos isso no nosso cotidiano? Então, buscar isso que nos interessa, o que nós mais gostamos, é conhecer a amplitude. Então, nós temos que buscar isso a partir da leitura. Né? E aí, no campo do direito, nós temos que buscar conhecer essas áreas. Né? Me interessa muito a criminalística, porque eu vi um caso assim, interessante, aquilo que você consegue discutir com seus colegas, aquilo que te dá um gosto de falar. Entendeu? Porque a gente sabe aqueles assuntos que são chatos, que a gente não consegue trabalhar, né? A gente não consegue ter aquele olhar diferente. Às vezes seu colega do mesmo grupo está super interessado naquele assunto e você não. Porque não é aquilo que te interessa realmente. Então, a leitura ela vai nos trazer esse patamar de interesse, de visão. Olha, isso não me interessa, mas o que eu mais gosto de ler? Né? E não é vergonha. Por exemplo, eu tenho um colega meu que gosta de ler muito quadrinhos, né? E ele vai trabalhar o TCC dele, vai trabalhar o mestrado dele com quadrinhos. Poxa, como? Como que o quadrinho pode ser importante para a área dele? Entende? E no direito? Né? O que mais te interessa no campo do direito? O que mais busca ou te desperta o interesse de discutir? Acha certo, acha errado? Né? E a gente traz muito essas questões de valor, e isso não só no campo do direito, porque às vezes, nem fazendo direito, a gente às vezes pega uns pepinos, né, para poder conversar. E aí você fala, dentro da família, né? Fala, mas fulano estava errado, mas fulano estava errado, porque, né, toma um juízo. E aí a gente começa a ver que ali existe um despertar. Nem sempre o despertar da pesquisa, a necessidade de pesquisa, vem já do campo científico. Não tem como eu falar isso. Né? Nossa, eu já vim com a pergunta formulada dentro do campo científico. Não, às vezes vem do senso comum, do nosso cotidiano. Poxa, seria interessante estudar sobre isso. Seria interessante estudar sobre, sei lá, os contratos da Netflix. Sei lá, entende? Mas como que isso te interessa? Como que isso te dá gosto? Então, quando a gente trabalha com gosto, é muito mais interessante, muito melhor, te dá muito mais, né, prazer de estudar. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a leitura nos favorece. Tá? Então, ter uma amplitude de leitura. Ok? Às vezes você pegar o Machado de Assis para você ler, você nunca leu um livro nem infantil, pegar um Machado de Assis para você ler, você, nossa, que chato, que, né? Entende? Então, assim, existe realmente uma necessidade, aí seja política, educacional, de pesquisa, desde o campo, né, do fundamental, básico, médio, né? Mas a gente tem que pensar também que, mesmo com essas falhas no nosso desenvolver do ensino fundamental, médio, da educação básica, nós temos que pensar na educação superior trazendo esses aspectos, esses valores, tá? Entender por que eu faço... Primeira coisa, você tem que se perguntar, por que você faz direito? Né? E você tem que reafirmar isso, justificar isso.
Olha, eu faço direito porque é interessante nisso e nesse ponto, ok? Então, assim, a gente vai ter uma... E é por isso que existem as disciplinas, né? Quando a gente pensa em disciplina, por que eu tenho que estudar isso no meu campo? Porque é básico, uma hora você vai precisar, uma hora vai te despertar essa necessidade. E você precisa ter, né? Eu me perguntava isso direto na minha graduação. Eu falava assim, nossa, mas por que eu tenho que estudar isso? Né? Ah, que chato, que não sei o quê. Né? Entende? Então, existe um... E aí depois, quando você se forma, você pensa, poxa, aquilo é interessante, porque aquilo eu posso usar aqui. Eu sei que eu já estudei isso. Entendeu? A gente nem lembra de tudo, né? Eu tinha um aluno que falava para mim que a memória era semestral, a memória dele, né? Semestral. Todo semestre apagava, limpava, depois não lembrava nada do semestre anterior. E aí a gente pensa assim, por quê? Qual que é a necessidade de pesquisa? O que eu gosto de fazer dentro do meu campo de direito? Né? Se a gente está ali, às vezes, eu estou ali só por causa do dinheiro. Será que isso vai ser um profissional de sucesso? Se você não tem gosto por aquela necessidade, por aquele campo de ciência, entende? Então, assim, pesquisa a gente vai ter de montes. De montes. Cada um pesquisa um pedaço de alguma coisa. Né? E é isso que nos dá esse valor. A gente só consegue conversar hoje, eu aqui, você aí, porque alguém pesquisou. Alguém conseguiu desenvolver através de outras tecnologias, através do básico de um celular, né? Ou antes disso, do computador, né? E trouxe essa realidade para a gente que nós vivemos hoje. Talvez amanhã a gente consiga, sei lá, um monograma, né? Não sei, né? Que a ciência pode trazer enquanto tecnologia. Mas isso é muito importante pensar por quê? O que eu faço aqui? Acordar e estar grato. Gente, não existe... Quando a gente pensa em funcionário público, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é um funcionário mal-humorado, chato, que vai burocratizar ao máximo para você não conseguir as coisas. Por quê? Porque às vezes não é aquilo que satisfaz aquele profissional. Não é aquilo que satisfaz. Né? Fala, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu faço sempre a mesma coisa, no mesmo lugar, todos os dias, eu não tenho incentivo para nada, eu não tenho inovação para nada. Né? E fica aquela mesmice anos e anos e anos, é óbvio que a pessoa vai ficar mal-humorada. Né? Então, quando você gosta do que faz, você gosta do que estuda, você gosta daquilo que te traz motivação dentro do seu campo de estudo, é muito melhor. Você consegue ser um profissional diferente. Você consegue fazer a diferença. Entende? Então, essa é a dica que eu dou. Né? Eu já estou dando dicas aí. Mas é essa a dica. Pensar por que eu faço isso. E saber justificar. Não, porque minha mãe me obrigou. Gente, vocês já são adultos. Então, pensa naquilo que te satisfaça. Né? E aí, os outros valores a gente vai agregando. Porque tem coisas que eu posso colocar... Tem certos profissionais que eu posso colocar ele num ambiente maravilhoso, mas ele não gosta de fazer aquilo. E aquilo não vai sair legal. Entende? E eu posso colocar profissionais num ambiente extremo, de extrema necessidade, de não ter nada, e ele conseguir fazer algo novo. Você entende? Então, existe esse desejo do profissional de ser diferente, de ser inovador, de buscar o seu campo. Acho que eu passei, eu falo muito. Meu Deus amado, desculpa, gente. Assim que é bom. Antes de recapitular o que você falou e entrar em outro aspecto, a Raquel nos disse o seguinte: quando eu vejo essas estatísticas de brasileiro lendo 2,4 livros ao ano, lembro de todas as pessoas que, como eu, leem isso por semana. E aí imagino o universo de pessoas que não têm o privilégio de aproveitar todas as vantagens que a leitura traz para a gente. Sim. Excelente comentário. E a Valéria, Ótimo. Antes de entrar dentro da pergunta da Valéria, recapitulando, você falou bastante do gosto de pesquisar, aliás, do gosto, né, do interesse de um assunto. Aí eu fico assim, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa inovadora, que gosta de saber, gosta de descobrir, gosta de, talvez, até de pesquisar, de a fundo, de se aprofundar. Amo escrever, amo argumentar, e a pesquisa traz todas essas possibilidades, trabalha bastante esses aspectos. Sim. Só que aí entra, talvez, um calo, uma pedra no sapato, que é o tal. É possível você gostar de você achou o seu tema maravilhoso, você achou, sabe, gosta de escrever de assunto, gosta de ler sobre assunto, só que entra a tal da ABNT, as regras, todas aquelas questões que você precisa, é obrigado a saber, descobrir, escrever perfeito e tal, utilizar todos aqueles recursos. Então, isso, para mim, por exemplo, é uma pedra no sapato. Eu falo assim, nossa, eu gosto tanto, mas
sabe, me sujeitar a isso, a ter que estar tanto burocracia, apesar do direito ser bastante burocrático, mas, poxa, sim, por que para escrever eu preciso, sim. sabe, de tanta burocracia? Então é possível amenizar esse impacto que a EBNT, que essas normas traz, te impõe ao fazer uma pesquisa? Olha, assim, eu não tenho uma boa notícia, né? A BNT não se discute. Mas, assim, pensando nesse ponto, a gente tem que refletir também qual que seria essa necessidade. Entende? Porque, assim, imaginemos que cada um faz a pesquisa do seu jeito, sem nenhuma estrutura, sem nem. Será que isso vai ser inteligível para o outro? Né? Eu lembro, aí quando eu falo da BNT, eu lembro das capas que eu fazia no ensino médio, né? Que era uma capa colorida com uma régua, né? Você comprava a Exatamente. régua com as letras e fazia trabalho de geografia. E aí, na BNT, você tem toda uma estrutura, uma norma dentro daquilo, para que isso se torne um padrão, né? Mas a BNT, ela vai tentar padronizar isso para que seja inteligível também, para que seja apresentável ao outro, né? E a gente tem que trabalhar com isso, né? Se a gente trabalha com aparência também, né? Se você vai numa entrevista de emprego, você precisa estar bem aparente, né? Pelo menos. Você não precisa estar de qualquer jeito. Uhum. Então, existem ambientes para tudo, né? Existe para a BNT também. Então, ela pretende deixar você resguardado quando a gente pensa em citação, quando a gente pensa em referência, né? Nossa, vai fazer uma lista de referências, mas deixar o autor resguardado. Né? Imagina você que teve um trabalhão todo de inovação, a gente pensa em mercado, então, você teve um trabalhão todo de desenvolver um projeto lá no IPOG Júnior e tal, e aí alguém vem e fala assim, nossa, eu saí do curso, mas eu sabia aquele projeto, tinha aquele projeto no meu e-mail, lanço lá de qualquer jeito, e você não tem resguardo nenhum. Imagina todo o trabalho que você teve para ser do outro, entende? Então, se resguardar, tá? E se apresentar enquanto pesquisa, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa em uma coisa séria, né? E nesse sentido, a gente também, a BNT ela vai trazer esses padrões para que isso seja facilitado ao outro também, dentro de uma regularização, dentro de umas normas que nos estabelecem isso. Não é fácil, tá? Não vou falar assim, nossa, é lindo, é maravilhoso, né? Não, não é fácil, tá? Mas lembremos que mesmo nas empresas que você ama trabalhar, existem normas, existem regras, né? Que você precisa cumprir. Não é de qualquer jeito, que você tem que entregar as coisas, não é qualquer tempo, não é qualquer prazo, né? Entende? Então, a norma, ela vem disso. A gente trabalha com leis e leis elas têm algumas coisas que a gente nem concorda muito, né, em alguns pontos, mas que a gente precisa seguir, entende? Então, assim, infelizmente a gente não tem aquela forma mais agradável de trazer a BNT, mas tem uma forma de pensar ela quanto importante para a minha pesquisa. Com certeza, a gente consegue observar o motivo da existência da BNT, dessa padronização, mas realmente é algo que pode ser frustrante. Eu falo por coisa própria, Não às é? vezes assim, eu penso assim, nossa, será que se eu fizer uma pesquisa desse jeito, como é pedido, seria interessante para os outros, né? Estou falando de pessoas comuns, será que, por exemplo, eu, como pipoqueiro, será passo lá interessante, nossa, que assunto interessante, vou entrar e vou ver com toda aquela linguagem, com todas aquelas, sabe, padronizações, que eu acho que até são mais complexas, eu até diria que afasta Sim, bastante, né, do leigo, causa um sim, distanciamento que não é algo entendo, acessível a todas as pessoas, né? Eu preferiria, entendo. né, muito mais chegar com template, uns negócios mais inovadores, uma linguagem mais fácil, chegar, Talvez sabe, mude, né? inovando, né? Só que aí às vezes eu fico pensando assim, será que um dia eu poderia fazer uma pesquisa e ter a mesma credibilidade que uma pesquisa com as formas da IBNT? Porque eu fico pensando, às vezes eu faço tudo correto, às vezes minha pesquisa é certa, só que não é válida, não tem essa credibilidade por não estar no Sim, padrão da IBNT. Ou você é sim, obrigado a seguir para ter a credibilidade, ou sua pesquisa não valeu de nada. Seria realmente muito entendo. frustrante, né? É. Igual quando a gente pensa, igual quando a gente pensa em sites, por exemplo, às vezes a gente tem um site super apresentado ou não apresentado, que tem informações importantes, e tem sites que tem uma estrutura toda bacana e tudo, mas tem uma fake news lá no meio.
entende? Então, assim, pensar na estrutura da ABNT enquanto necessidade é relevante, é importante para a pesquisa para dar credibilidade também, né? Mas imaginemos que qualquer um, imagine num âmbito, e eu trabalho com pós-verdade, mas no âmbito da pós-verdade, das fake news, se toda a informação que aparecesse de qualquer jeito fosse a informação relevante, né? Falar assim, não, é pesquisa do mesmo jeito, entende? Talvez essa caracterização da BNT, ela também traga essa dificuldade, né? Não é qualquer um que publica dentro daquelas normas, dentro daquela estrutura básica, né? É óbvio que também tem pessoas que fogem da estrutura, mas aí existem padrões e padrões para aquilo, né? Depende do material que você vai publicar, mas trazer essa comparação diante das instituições, das organizações. São coisas que, infelizmente, é difícil, às vezes é difícil, às vezes dificulta, né, para o pesquisador, porque imagina, você terminou sua pesquisa, está pronta para entregar, mas você tem que fazer dentro das normas da BNT, então você precisa mudar toda a estrutura, né? E aí, mas é uma necessidade tanto de regularização, de ambientação dessa pesquisa para atingir esse campo científico. Exatamente. Enfim, a Raquel trouxe um comentário aqui, dizendo que a ABNT me faz perguntar por qual razão entrei naquilo. Comentário muito verdadeiro. E a Valéria traz uma pergunta que diz, nesse momento de integração digital, você conhece algum site de pesquisa coletiva? É uma pergunta relevante que a gente vai para outra parte do tema da nossa live, que são os desafios, né, na atualidade. Porque, como eu falei no início, a gente se encontra no momento que estamos distantes presencialmente de bibliotecas, desse recurso que nós tínhamos, né? Então, agora, devido a isso, às vezes pode até ser... estamos mais restringidos a essas fontes de conhecimento que seriam base ali da sua pesquisa. E aí a gente só tem, talvez na minha cabeça, na minha visão, só tem essa questão da internet, de buscar informação na internet. Mas a internet, até você conseguir filtrar, achar algo de qualidade, é muito, como é que fala? Não tem credibilidade, como teria um livro ali que você se encontra na biblioteca e tudo mais. Então, dentro dessa atualidade, dentro do tempo que vivemos, como que a gente pode superar essas questões de ir atrás da informação para colocar na nossa pesquisa? Como é que a gente pode começar a produzir conteúdo à distância, nesse momento que nós vivemos? E se tem algum site, né? Você tem algumas dicas de sites? Não, tem sim. Olha, a gente precisa pensar em alguns aspectos, primeiro para diferenciar essa pesquisa. Lembrando, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que pensar qual é o nosso assunto, qual é o nosso foco. Senão a gente começa a entrar numa teia que a gente não volta. Né? Você começa a falar que tudo é importante, que tudo é relevante, ou que nada empresta, que nada é relevante, que nada insere na sua pesquisa. Mas a gente primeiro precisa pensar nas palavras-chave do meu trabalho. Qual é o meu objeto de pesquisa? O que eu quero pesquisar realmente? Tá? E qual é o ângulo que eu vou ter desse trabalho? Né? Eu quero pesquisar de direito consumidor dentro de que área? Né? Dentro de que especificidade do direito consumidor? Né? É bem amplo. E aí a gente precisa estar atento à confiabilidade da informação. Tá? Se essa informação é persistente, é condizente, por quê? Porque a gente realmente, você já falou, a gente se depara com inúmeras informações, inúmeras notícias, né? Enfim, tem um leque, um ramo de informação quando você busca uma palavra-chave que é imensa. Então nós temos que saber diferenciar. Tá? É óbvio que a gente vai criando algumas estratégias de busca, né? Eu vou buscar dentro de aspas, né? Que aí eu vou trazer aquele termo do jeito que ele está, dentro do Google, por exemplo. Mas nós temos que trazer aqueles termos ou aquele tema que realmente supra a minha necessidade. E aí eu preciso considerar, em primeiro aspecto, eu preciso considerar a fonte da informação. Tá? Isso, quando eu falo em fonte, eu estou falando nesse aspecto, eu estou falando em investigar o site, tá? Saber qual é a missão daquele site, qual é o contato, se aquele site está vinculado a outra rede, se ele está vinculado a uma organização, qual organização. Então, eu preciso ter uma amplitude disso. Quem escreveu isso? Tá? De quem que é isso aqui?
Então, não abre, às vezes a gente abre qualquer site, né? E vai jogando as informações que lá está. Mas quem é? Quem é essa pessoa? De onde que veio isso? É um blog? Tá? É um site de uma organização? Que organização que é? Tá? Então, ter esses cuidados. Tá? E às vezes a gente vai entrando, nem percebendo, dentro desse campo, e acabamos nos deparando, por exemplo, inserindo dados, né? Entramos numa bolha, que é normal, né? Dentro de um campo tecnológico, que aí você clica num site, aí você, por exemplo, você vai pesquisar roupa, se você clicar num site de roupa no Instagram, você vai passar duas semanas, no mínimo, vendo só roupa no seu Instagram. Entende? Só anúncios de roupa. Porque essa tecnologia te cria dentro de uma bolha. Né? E essa bolha é daquilo que eles tentem te trazer como interesse, seu interesse. Ah, você tem interesse, você pesquisou aquilo, então você tem interesse. Ler mais sobre o assunto é o segundo aspecto. Tá? Às vezes o título chama muito a atenção, tá? E ele tem essa obtenção ela tem essa intenção de obter cliques. Então, às vezes o título tá maravilhoso. Nossa, aconteceu isso. Tá. E aí, quando você vai ler realmente a notícia, você vê que não é nada daquilo que o título está falando, ou então está bem distorcido, aquilo que o título está chamando, né? Não aconteceu nada e tal. Mas você precisa ler sobre aquilo, se realmente, né? Principalmente antes de compartilhar, tá? Ou você jogar na sua pesquisa, sem ler aquele conteúdo. Falar, nossa, acho que jogar na pesquisa é mais difícil, mas compartilhar é muito fácil, né? Você vê, nossa, a notícia tá essa, então joga para o outro. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba caindo nessas teias de notícias falsas e tudo. Verificar quem é o autor da informação, como terceiro aspecto. Quem é que escreveu? Tá? Pensa nisso. Quem está escrevendo? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa é formada? Pesquisa essa pessoa. Tá? Quem é o autor desse trabalho? Pesquisa que ele é, pelo menos. Tá? Então, isso é um aspecto de trazer uma informação importante, relevante para o seu estudo. Porque, às vezes, o cara está falando sobre medicina, mas o cara não tem nada de medicina no currículo. Entende? Nada. Nem uma fisioterapia, nada. Entende? Então, pensar nesse aspecto. Fontes de apoio, ou seja, comparar as informações, isso pensando na credibilidade da informação. Quando a gente vê algumas informações que a gente vai buscar, isso para trazer para pesquisa, ou fazer uma pesquisa, que te interessam, você precisa comparar. Ainda mais quando você tem uma afirmação em cima de um conteúdo. Né? Ah, aconteceu isso com fulano. Será que aconteceu mesmo? Né? Igual, por exemplo, Didi morre toda semana. Será que ele morreu mesmo? Eu vou comparar. Antes de eu trazer isso, né, eu vou ver se essa informação ela é relevante também em outro site. Tá? Então, vou trazer uma comparação de sites, o que está dizendo sobre quais são os recortes, quais são as visões sobre esse assunto. Tá? As fontes de apoio, que eu já falei, verificar a data da notícia. É muito importante, tá? Porque às vezes nós trazemos informações descontextualizadas. Né? Igual, por exemplo, eu estava assistindo esses dias o Direito do Consumidor, que eu gosto muito de assistir, aquele do Celso Russomano, né? Acho que muita gente deve assistir também. Eu gosto muito de ver, né, a briga, adoro ver briga na televisão. Mas é interessante, por exemplo, há pouco tempo atrás, a lei ela era de um jeito. Então, por exemplo, a lei para cartões de crédito e de débito, você não podia cobrar taxa nenhuma em cima daquele valor. Né? Então, se você oferecesse mesmo no crédito, no dinheiro, no débito, era o mesmo valor. Você não podia cobrar uma taxa porque era no crédito ou no débito. Tá? Só que depois a lei mudou. Né? Então, num programa está falando assim, que olha, é proibido, vocês não podem aceitar e tal. Se eu trago isso para a informação, igual eu vi no Facebook trazendo essa informação, eu falei, isso já está desatualizado, isso não funciona mais. Já existe outra lei que supriu essa. Então, isso já não faz mais parte da nossa realidade. Pensar sempre nisso, tá? Qual é a data? O que se insere? Será que não tem algo mais novo que surgiu? Ainda mais em questão de lei. Gente, lei muda assim de uma hora para outra. Então, a gente pensa que tem que ver se a lei está atualizada. Tá? Então, você vai trazer a lei para o seu trabalho, vê se a lei está atualizada, vê se é a última edição dessa lei, vê se ela está realmente condizente com a realidade. Senão, você vai defasar o seu trabalho e vai criar um monte de problemas.
E ver também a questão do preconceito. Quando eu falo da questão do preconceito, eu falo nas crenças e julgamentos que às vezes a notícia própria nos aponta. Tá? Então, às vezes, a notícia, sei lá, um suspeito matou um cara. Beleza, essa é o fato. Mas, às vezes, tem lugares que são sensacionalistas, que vão trazer isso de uma forma muito miraculosa, né, e tendenciosa, cheio de valores, de crenças. Isso nem sempre é a verdade, né? E muitas vezes não é. A maioria das vezes. É só querendo te prender enquanto leitor. Mas não está trazendo realmente, de fato, a verdade ou a neutralidade da pesquisa. E nós temos que ser neutros na pesquisa, no resultado, principalmente. Tá? E quando a gente tem dúvida em relação a alguma informação que a gente já verificou, já fez esses passos, já se estabilizou ali, já verificou se aquela notícia é verdadeira, se aquela notícia é uma fonte confiável, né, ou não, e a gente ainda tem dúvidas, aí você procura um bibliotecário, procura um professor que te auxilia, tá? Isso quando você não consegue às vezes existem sites que são muito parecidos com a notícia real, entende? Então, assim, ele tem a mesma, parecidíssima logo sei lá, de um popular, né? Você abre o outro que é muito parecido e é uma sátira e você acha que aquela informação era uma informação relevante, acaba compartilhando descontextualizado, desinformado e acaba entrando num vício de desinformação dessa notícia. E aí nós temos alguns sites, e aí eu pensando no campo do direito, eu trouxe alguns, que nós trazemos a pesquisa em si. Isso eu falando, quando eu trouxe esses critérios, eu trouxe a respeito pensando também na notícia enquanto confiabilidade. Então, quando você vai conferir uma notícia, você tem que verificar essas questões. Tá? Agora, dentro da pesquisa, como que eu vou pesquisar pesquisas já feitas sobre aquele assunto? Tá? Então, eu trouxe alguns portais e eu vou colocar para vocês. Por exemplo, como o portal de periódicos da CAPES. Periódicos é artigo científico. A CAPES, ela vai trabalhar com... Não é qualquer artigo que entra. Tá? Então, tem que ser submetido. E aí, esses artigos, eles são já submetidos, geralmente, essas teses, essas dissertações que aparecem como pesquisa, elas são já submetidas numa banca. Então, elas já são avaliadas por pesquisadores da área. Tá? Então, significa que a informação é importante. Traz questão da data, verifica também, né, porque às vezes você traz uma pesquisa maravilhosa para o seu trabalho, que é de 1990, mas tem uma pesquisa que já superou aquele discurso em 2020. E aí você ficou desatento com isso e jogou no seu trabalho. Tem que ter esse cuidado. Tá? A Cielo também, ela traz periódicos, revistas a respeito de vários assuntos, diversos campos, tá? O portal da CAPES, a Cielo, então traz muitas coisas gratuitas que nos favorecem enquanto pesquisa. A Justor, é um jornal do direito, tá? Também traz algumas informações importantes, relevantes, que são de credibilidade. O Google Acadêmico traz muitas, tá? Não são todas, mas traz muitas. Então tem que verificar também. Quando vai pesquisar no Google, pesquisa no Google Acadêmico. Tá? E aí ele vai mostrar para você até alguns relatórios interessantes, né? Quantas pessoas já citaram, né? Quantas vezes foi aberto aquele documento. Então você já tem uma visão de, né, se aquele periódico é muito usado ou não, aquele livro, trabalho, né? Artigo publicado. E a BDTD. A BDTD, eu gosto muito de indicar ela, porque eu uso muito. A BDTD ela é uma biblioteca digital de teses e dissertações. E aí, quando eu vou trabalhar com conceitos, eu vou trazer um conceito no meu trabalho, eu vou lá e verifico quais são as pesquisas que tem a respeito que traz esse objeto de estudo, esse conceito. Né? Eu quero trabalhar direito consumidor. Eu vou lá na BDTD e coloco direito consumidor. Traz tudo para mim, teses, dissertações, eu posso até especificar se eu quero só tese ou só dissertação, de que ano que eu quero. E aí ele vai trazer muitas pesquisas já feitas a respeito desse assunto. Então, para mim, se eu vou trazer um apanhado teórico, é muito interessante. Tá? Porque aí eu já vou trazer quais são os autores, posso comparar os autores que a pessoa utilizou, para ver qual é a necessidade, quais são os autores base que eu vou precisar para o meu estudo,
né? E aí eu dou uma dica muito interessante. Quando a gente vai pesquisar, saber quais são os autores base daquele assunto que você quer trabalhar, você pega 10 pesquisas, pode trazer um pouco menos, mas entre 5 e 10 pesquisas, e compara as referências bibliográficas dessas pesquisas. Essas pesquisas elas vão trazer alguns autores que se repetem. Então, quando eles se repetem, significa que aquele autor é muito utilizado naquele campo de estudo. Tá? Então, seria interessante ou relevante você ler aquele autor, aquele artigo, aquele assunto, tem muita coisa disponível online, você lê para você usar no seu trabalho. Isso é muito relevante, eu acho muito válido e eu aprendi muito assim, trazendo os autores-chave para o meu trabalho. E tem autores-chave que você não pode deixar, que são autores conceituados na área. E alguns portais de notícias, enquanto a gente fala de notícia, para verificar, né? Qual notícia que eu posso ver a respeito do direito, o que está acontecendo na área, tudo. E aí, nesses portais de notícias, já trouxe alguns, né? Deve ter muitos outros, vocês podem até jogar aí. Mas o Migalhas, o Rota, o Conjur, o Jus Brasil, âmbito jurídico, minutos de direito, olhar jurídico, justificando. Tem vários outros, tá? Então, olha nesse site de direito e começa a comparar também as notícias, tá? Compara as informações, eu acho muito legal isso. Porque às vezes a gente recebe uma notícia, uma informação, Jonatas, que é muito interessante, né? Você fala assim, nossa, legal isso, então aconteceu isso, né? Saiu isso, ou apareceu isso, e aí você fala assim, nossa, que legal, vou até compartilhar com meus colegas. Antes de fazer isso, dá uma verificada, para ver se aquela notícia realmente é verdadeira, se ela procede daquela forma mesmo, se não é só alguma coisa tendenciosa, né? Às vezes não é nem de maldade, o jornalista ele precisa de ganhar essa notícia, ele joga para você ter acesso, tem um monte de acesso, né? Mas não é aquele conteúdo que você buscava, tá? Então, e aí quando a gente busca essa pesquisa, a gente tem que ter esse olhar para a minha necessidade. Será que isso me serve? Será que isso é válido para a minha pesquisa, para o meu estudo? Né? Então, isso é uma dica que eu dou em relação a essas fontes de informação, a essa credibilidade. Perfeito. Professor, se depois você puder nos enviar o relatório desses sites, que a gente vai fazer um template e disponibilizar aqui no CAESM para auxiliar vocês, deixar aqui fixo, né? Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Eu tinha separado um monte de perguntas, acabei me perdendo aqui nos meus pensamentos com essa introdução. E eu falo muito aí, acaba... Acaba ligando, mas conforme a gente for conversando aqui agora, eu acredito que vá retornando esses pensamentos. Pessoal, a dúvida que vocês tiverem, pode ir colocando aqui, que nós vamos conversando aqui com o professor. Mas eu tenho uma pergunta que eu imagino, né? Como é a sensação de ter um trabalho publicado? Como é a sensação de depois de você ter desenvolvido tudo, ter um trabalho, você publicar o seu trabalho, sabe, ganhar credibilidade? Como que se dá essa sensação? Então, a sensação, acho que assim, primeiro é de gratidão. Assim, poxa, eu suei tanto para conseguir chegar até aqui, que soa, gente, soa muito. É difícil, não é fácil. Tem hora que a gente pensa em jogar tudo pro ar e sair embora, né? Eu, quando fiz TCC, por exemplo, eu fiz dessa forma, né? Então, teve hora que eu não aguentava mais falar sobre biblioteca, não aguentava mais falar sobre aquela, né, mesma coisa, mas assim, dentro daquela perspectiva. Você não tem mais para onde eu olhar, quero correr, não quero mais, não quero entregar. Então, assim, mas as coisas vão se desenvolvendo pouco a pouco, né? Então, assim, a gente precisa ter essa perseverança, tá? É uma sensação de gratidão, muito, né? Apesar que a gente às vezes passa também por umas situações bem, porque quando a gente vai publicar um trabalho, né, a gente passa por algumas avaliações e as avaliações são críticas realmente, né? Porque ninguém tem o mesmo olhar que o seu. Então as pessoas, você podia ter olhado para isso, você podia ter olhado para aquilo. Não, mas não olhei, entende? Então tem que corrigir, tem que fazer, dá uns desesperos, mas é muito bom, tá? E a gente precisa muito dessas publicações para poder ajudar os outros colegas. Que bom. Eu estou, né, comecei a iniciação científica, infelizmente teve essa pandemia, eu iria iniciar esse ano,
pretendo iniciar ainda, mas lá no IPOG Júnior mesmo, né? Mas essa é outra coisa que eu acho interessante, fazendo um adendo antes de continuar a minha fala, que o IPOG Júnior, que a empresa, né? A empresa Júnior do IPOG, ela não é só prática, mas antes de você vir com a prática, você faz uma Você pesquisa precisa entender. inicial, Isso. e aí depois você coloca essa pesquisa em prática. Eu achei isso genial, né? Porque tem lá eu esqueci a instituição só de pesquisa do IPOG, acho que você pode lembrar, que é só de pesquisa mesmo, e também tem o IPOG Júnior, né? Sim. Então tem uma que você só faz a produção científica de pesquisa e o outro você realmente, além de pesquisar, você põe em prática. Sim, é porque, na verdade, só te interrompendo um pouquinho, mas na verdade a gente precisa sempre, no campo da ciência, ter essa discussão, tá? Entre teoria e prática. A gente testa a prática, né? A teoria, a gente testa a teoria, tá? Na prática. Então, eu acho interessante isso. Sim, exatamente. Aí, voltando para o que eu estava falando antes de fazer esse adendo, é que realmente eu estou pesquisando um tema bastante interessante. Quando o doutor Nivaldo nos trouxe esse tema, eu fiquei assim, nossa, que tema interessante, né? Talvez seja até revolucionário, não se tenha na atualidade e tal, que é sobre o patrocínio barra financiamento de alunos nas instituições de ensino privadas através dos incentivos fiscais. Falei, nossa, uma nova modalidade, uma nova oportunidade de entrada, né, de permanência do aluno em uma universidade. E aí eu achei, né, nossa, aí eu fiquei com esse espírito, né, nossa, vou pesquisar, vou colocar esse prédio, que é novas oportunidades e tudo mais. Eu achei que era algo exclusivo, que ninguém mais tinha escrito sobre isso antes. Eu fui pesquisar, né, os principais, e eu vi que já, na verdade, já tem bastante pesquisa no tema, né, de iniciação sobre os incentivos fiscais. Aí eu vim com a minha pergunta, que é, em relação à pesquisa sobre o mesmo tema, como é que se dá? Porque para não ficar. Eu meio que perco todas as ideias que eu tenho Sim. através, lendo essas pesquisas já prontas. Eu falei, não, mas o cara está falando as mesmas coisas que talvez eu iria falar, iria trazer. E como é que funciona essa questão às vezes, você quer pesquisar sobre algo, mas existe uma pesquisa, você pode continuar pesquisando, você precisa obrigatoriamente trazer novidades, trazer algo novo, ou você delimita para fazer essa diferenciação? Como é que seria isso? Olha, na verdade, mesmo que vocês estejam pesquisando sobre dois assuntos realmente muito iguais, tá? No campo de recorte, né? Vou trazer incentivos fiscais, né? No seu caso, por exemplo. E tem outras pessoas que também trazem esse objeto de estudo. Isso não significa que a sua pesquisa ela não tenha o seu aspecto inovador. Tá? Isso vai trazer. De que forma que é esse aspecto inovador? No âmbito da discussão. Cada um pensa sobre o mesmo assunto de forma diferente. Tá? Então, assim, a gente vai ler aquela estudo, é importante ler? É importante. Qual foi o recorte que ele teve? Qual foi o olhar que ele teve? Mas qual foi o olhar que eu tenho sobre isso? Eu concordo completamente, eu vou pegar e não. Eu sempre tenho alguma coisa a falar de novo a partir dos meus conceitos, porque nós pensamos enquanto ser humano. Pesquisadores são seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma capacidade imensa de trazer todos os aspectos culturais, de valor, de conhecimento, a respeito de determinados assuntos. Né? Então, tem pessoas que vão falar umas ideias que você até concorda, nossa, acho legal, né? Uma ideia interessante, mas nem se a gente fosse falar o mesmo discurso, não seria igual. Cada um tem a sua forma de falar, o seu linguajar, o seu inovar na linguagem, na análise, né? Então, quando a gente vai discutir análise lá no trabalho, a gente vai trazer uma análise completamente diferente, né? Então, isso eu acho que é o aspecto inovador. Não se preocupe, tá? Em relação a ter pessoas que trabalham com o mesmo objeto. Tá? É só trazer sua análise de uma forma que só você vai trazer, né? Não é de uma forma única, é que só você vai trazer. Eu não vou escrever igual a você. Você não vai escrever igual a mim. Né? Então, cada um traz a sua forma de escrever, a sua forma de olhar para aquele assunto. Perfeito. Então não há problema nenhum em pesquisar Nenhum. sobre o mesmo tema. Nenhum. Perfeito. E a gente quer até assim, quando a gente pensa, por exemplo, em pesquisa de vacina, né? A gente quer assim mesmo, que as pessoas pesquisem sobre vacina. O mesmo. Pesquisa, vamos pesquisar. Pega o Verdade. mesmo objeto e Excelente vai. argumento. Excelente argumento. E professor, quais trabalhos
Trabalhos que eu digo quais artifícios? Artigos, TCC, eu não sei as modalidades certinhas, você pode me ajudar com isso. Uhum. Resumos, o que se enquadra como iniciação científica? O que se enquadra como trabalho científico? Quais são esses mecanismos? Olha, nós temos inúmeras formas de trabalho científico, né, no campo científico, né. E aí a gente, dentro da iniciação científica, é muito próprio que traga um projeto de pesquisa, né, traga um projeto de pesquisa. Aquela introdução, aquela mesma forma de um TCC, né, introdução, desenvolvimento, inclusão dentro das normas, então vai trazer capa. Então é aquele modelo. Artigo científico também, tá? É muito interessante e entra também nesse aspecto, ok? Porque aí você vai trazer de uma forma mais resumida, e aí a gente às vezes pode trazer também um resumo expandido, que seria uma prévia da sua pesquisa, tá? É um resumo da sua pesquisa, mas é expandido, ou seja, é maior para trazer mais detalhes. Tá? Esse resumo expandido sobre a pesquisa completa, quando você está desenvolvendo uma pesquisa, não concluiu ainda, mas você quer publicar algo sobre ela que vai ser relevante para os outros. E aí você traz um resumo expandido, também é interessante. E a gente pensa, depende da necessidade, você quer trazer uma marca, né? E aí você vai trazendo na estrutura de um projeto de pesquisa, tá? Trazendo as análises, os resultados, quais são as discussões, né, metodológicas, qual é a classificação metodológica da sua pesquisa, todas elas vão trazer, mesmo no artigo científico, né? E no resumo expandido também da mesma forma. Nós temos inúmeras outras, né? Temos e surgindo cada vez mais. Mas dentro, se você for apresentar um projeto, um relatório de pesquisa num campo de iniciação científica, por exemplo, é muito comum que você traga um projeto de pesquisa, né, na estrutura da BNT, em capa, folha de rosto, e aí vai. Perfeito. Pô, a gente já conversou aqui bastante sobre esse assunto da iniciação científica, já falamos, explicitamos os motivos de se fazer e tudo mais. E agora, eu proponho um desafio a você de argumentar, tentando nos convencer de por quê, trazendo os benefícios de por que realizar o trabalho científico. Explicitando todos os benefícios, credibilidade, o que for, que seja, o que traz para a nossa vida na prática. Vamos lá. Então, que desafio, hein, grande. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar e olhar, ter um olhar para a pesquisa enquanto aquilo que nos satisfaz. Tá? Então, se a gente vai pesquisar, tem que ser algo prazeroso. Tem que ser aquilo que me satisfaz, que me dá prazer. Ah, mas nada me dá prazer. Não é possível. Tá? Não é possível nada te dar prazer. Você não é uma pessoa, ser humano, então. Né? Porque, eu só gosto do Netflix, eu só gosto de... Traga isso para o seu estudo. Como que você vai desenvolver isso para o seu estudo? E aí é muito gratificante você conhecer sobre aquilo. Cara, quando você tem uma discussão a respeito daquele tema, você fala, cara, eu já li isso, é muito legal. Eu já li isso, eu já sei o que argumentar sobre isso. E aí isso vai trazer uma amplitude tanto de vocabulário, tanto de entendimento sobre o assunto, né? Uma pior coisa do mundo, galera, é você entrar numa discussão que você não sabe nada. Entende? Então você não entende nada sobre aquele assunto, você tem que estar ali no meio, você tem que falar, você tem que discutir. Então você quer se posicionar, mas todo mundo sabe, menos você. Imagina, situação complicada. Então, assim, é essa necessidade, é essa forma de conhecer. Tem que gostar de conhecer, claro. Tem que gostar de conhecer e gostar de conhecer aquilo que te interessa. Não vou, tem coisa que não me interessa, realmente, eu não vou ler. Entende? Então, assim, buscar essa credibilidade da informação também, daquilo que me interessa, o que é válido para isso, como que eu justifico a minha necessidade de pesquisa, por que eu trabalho isso. A gente tem que ter muito claro na nossa vida, entende? Por que eu sou isso? Por que eu sou professor? Por que eu sou aluno de direito? Entende? Então a gente tem que ter claro isso. Se a gente tiver claro isso, já é meio caminho andado. Por quê? Você sabe justificar por que você fez. E é uma justificativa plausível? É uma justificativa tipo assim, não, é meu interesse, é meu gosto, sei lá. Você tem que ter prazer naquilo que você traz como discurso, traz o que você faz. Né? Se não gosta, olha para outro âmbito. Vai por outro olhar, vai por outro daquilo que você realmente se satisfaz. Né? Não tem que trazer à força as coisas. Que não funcionam assim, não é legal.
Então, quando a gente traz textos para vocês enquanto professores, a gente quer te dar uma amplitude de visão sobre aqueles assuntos. Né? Então, se um professor traz um texto, nossa, é muito chato, ótimo, você teve um gosto sobre aquilo, você leu, você já conhece aquilo e sabe que aquilo é chato. Entende? Então, é muito simples. Se você já viu aquilo e experimentou e viu que é chato, ótimo, você já tem uma posição de valor assim daquilo que você leu. Entende? Já é uma posição de valor. E é muito irrelevante. É relevante, porque se você coloca isso, né, imagina os críticos de filme. É ruim. Quando a gente vai assistir a Netflix, toda hora eu trago a Netflix, olha só. Pra você ver o que eu tô fazendo na minha vida, né? Quarentena. Né? E aí você vai trazer que filme nós vamos assistir, cara? Alguém já se posicionou, né? Já tem uma avaliação ali. Você vai, às vezes você até acredita, não? Será que é ruim mesmo? Será que é bom? Será que não? Entende? Então você cria uma atitude de valor. Né? Você cria um embasamento em cima daquilo. Se é ruim ou não. Né? Mas eu não posso falar que é ruim aquilo que eu nunca vi. Que eu não sei o que é. Entende? Não tem como eu dar esse valor. E aí a gente consegue trabalhar com a pesquisa nesse aspecto. Falar assim, olha, esse aspecto que eu estou estudando aqui não está legal, não. Então eu posso mudar o meu olhar. Muda o olhar, né? Eu gosto muito desses filmes de detetive, que geralmente quando o policial está vendo as coisas, e aí ele chega outro colega dele e fala assim, muda o olhar, né? Ou seja, olha por isso, você não viu aquilo, você não viu aquilo outro que está por trás. Entende? Porque cada um tem um olhar. E quando a gente vai nessa pesquisa, trazendo outras pesquisas, a gente viu que cada um teve um olhar. E aí a gente já traz uma amplitude muito maior. Né? Quanto mais a gente desenvolve pesquisa, mais nossa amplitude cresce. Nosso conhecimento cresce, nosso interesse, o nosso assunto toma um novo rumo, né? Um novo conceito. Porque você já leu sobre aquilo, você já conhece parte daquilo. É isso, acho que é isso. Perfeito. Faltou E algo? em relação a, por exemplo, nós sabemos que tem, às vezes, você publicar artigos e tudo mais, tem validade em concursos, você se destaca por isso. Para ser professor, né, para quem se interessa pela docência, eu acho que é fundamental ter esse Sim, processo. Como é que em relação a esses sim, aspectos mesmo que te sim. beneficiam Profissionais. Uhum. profissionais, quais são? Você pode elencar para gente? Sim, olha, quando você publica, né, você traz um encargo, ou seja, você distribui aquilo que você conhece. E aí todas as pessoas conseguem ter acesso. Isso vai te dando um renome, um currículo, né? E quando a gente vai fazendo estágio, a gente vai jogando aquilo no currículo. Não só pelo currículo, mas sim pelos fatos de conhecer, né? E aí você tem uma vantagem, mesmo dentro da sua área, pensa sempre isso, né? Porque o profissional do direito, ele precisa ter OAB. Ótimo, precisa. Mas qual que é a diferença de uma pessoa que tem OAB, estudou em tal instituição, pessoa que tem OAB e estudou em outra instituição, ou na mesma instituição? Como que uma pessoa vai avaliar qual que seria a melhor para o cargo, né, independente de qual seja? Ele vai colocar essa relevância de aspectos de buscar. Significa que você não é preguiçoso na sua área. Entende? Então isso te favorece no sentido de inovação, no sentido de perfil curricular, tá? Também. E isso te favorece nos assuntos de pesquisa. Tá? Então a gente às vezes se envolve num grupo de pesquisa, isso é muito relevante, tá? Para o campo do direito, de todas as outras ciências, mas te dá um acréscimo de diferencial. Quando a gente fala em competência do profissional do direito, a gente não está falando só que a pessoa é competente em ir lá e praticar. Tá? A gente está falando que a pessoa é competente também de analisar as circunstâncias, de ter uma visão inovadora, de ter uma visão diferente do outro, tá? E aí a gente olha essas questões dos casos, quando você dá um caso para um advogado, né? Sempre tem algum que ganha, algum que perde. Qual foi o olhar diferente que eu poderia ter dado para aquela circunstância? E aí isso vai me trazer através daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu sou, que eu tenho credibilidade para falar, que é aquilo que eu pesquisei, que é aquilo que eu estudei e que eu posso discutir. Tá? Então quem tem interesse na área da docência, não é fácil, tá? Acho que nenhuma área é fácil quando a gente quer se dedicar.
tá? Nenhuma área é fácil. Se eu for trabalhar com serviços gerais, se eu vou trabalhar com dono de uma empresa, nenhuma área é fácil se eu quero fazer aquilo bem feito, tá? Então, assim, pensar nessas questões, tá? Então, eu acho que publicar é relevante para sua área, é relevante. É relevante para você como profissional? Sim, porque te traz o diferencial de competência, de comportamento, de conhecimento. Isso. Perfeito. Bom, pessoal, durante essa noite nós tivemos o professor Josué conosco, realmente explanando sobre muitos aspectos, eu não falaria todos, né, mas muitos aspectos muito relevantes sobre a iniciação científica, como enfrentá-la durante essa atualidade que vivemos, essa adversidade, não é? E eu quero agradecer bastante a você que nos acompanhou até aqui, até agora, durante essas quase 2 lives, né? E buscando por conhecimento, você que está vendo no YouTube também futuramente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Professor Josué, Obrigado. foi uma honra, de fato, foi um privilégio, foi uma noite de muito, muito, muito aprendizado. Um tema realmente que eu me interesso, mas que é relevante, acima de tudo. Eu agradeço a você se disponibilizar a estar aqui uma sexta-noite, às quase 9 horas da noite, nos trazendo esse tema, nos ajudando a crescer, a nos desenvolver como profissionais, como estudantes, como pessoa. Eu te agradeço muito, foi uma honra, você explanou de forma fenomenal e, de fato, assim, excelente profissional, né? Um comunicador nato. Que eu vou chorar aqui. Mas muito obrigado, Jonas. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que esteve aqui conosco, né? Que ouviram eu falar muito, que eu falo muito. Mas eu sou uma pessoa legal, tá? Vamos tomar um café depois. Mas é isso, gente. Eu queria ter passado algumas coisas para vocês, algumas das minhas visões. É claro que não são todas, né? Não são todas as discussões. Teria que ter semanas para discutir sobre tudo que já foi falado ou pensado sobre esse assunto, né? Eu acho que nem discutiria tudo. Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa nova, né? Ou tendo um olhar diferente para isso. Aí, gostei muito da ideia da live em relação a isso, se adaptando a esse assunto, mas também de discutir a iniciação científica, discutir a pesquisa. É muito importante, principalmente nessa época. A gente pensa que a iniciação científica é apenas que a pesquisa nessa época da pandemia é apenas para a área da saúde, mas não é. A pesquisa ela se desenvolve em todos os campos. As leis vão mudar, a economia vai mudar, tá? O mundo vai mudar, a tecnologia vai mudar e cada um precisa estar pesquisando sobre esse assunto. Tá? Então, é por isso. Muito obrigado, viu? Foi uma honra. De fato, muito bom. E puxando nesse seu comentário, a gente vê de fato que realmente tudo está mudando. Na área do direito, olha o tanto de medidas provisórias, acho que nunca se viu tanta medida provisórias na história, não somente da presidência, mas nos estados e municípios. Então, o conteúdo que vai passar depois disso, os aspectos, eu acho que vai abrir um leque para pesquisa agora, dentro dessa pandemia, dos reflexos que aconteceram, que virão de acontecer nesse novo mundo, acho que é até uma oportunidade, né? Então, a gente vê mais uma vez a importância da pesquisa. Enfim, gente, é isso. O CAESM, como eu falei, a gente está preparando bastante conteúdo. A gente está com as lives semanais, convido todos para participarem, todas as sextas, às 7h30, além do filme Boniures, indicação de livros, filmes, séries, né, que o professor Josué também participou, indicando lá de forma fenomenal também. Aí, como eu falei no início da live, o CAESM a gente ficou até ontem de madrugada, tentando noite afora, pensando como é que nós poderíamos ajudá-los a desenvolver pesquisa, ajudá-los a incentivá-los a fazer pesquisa. E garanto que daqui a um pouco, né, é um projeto muito longo, muito extenso, mas aqui, pelo menos me comprometo que até primeiro semestre de 2021 estaremos esse projeto em mãos e será um auxílio muito grande para vocês. Eu acho que vai ser bem bacana, uma oportunidade muito grande. Então, continue nos acompanhando. Professor, mais uma vez, muito obrigado por se disponibilizar. Eu que agradeço. Vocês aí de casa, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. É isso. Excelente noite a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.